Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, no capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o 3, depois nós vamos pular para o 17, e vamos fazer um cata, como a gente dizia antigamente, aqui num texto, num capítulo grande. E você vai entender depois porque a gente vai precisar de um texto inicial maior. Números capítulo 13, a partir então do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. E todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 17. O texto diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Preste atenção nessa frase, que ela também é importante. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. A Bíblia diz: eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, vamos olhar só os primeiros versículos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos traz o Senhor essa terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por preso? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Pai, nós declaramos mais uma vez nossa confiança e dependência do Senhor e da ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade, para que o Senhor nos leve ao entendimento da Tua palavra, a revelação, a compreensão e a aplicação que só o Senhor pode fazer no íntimo de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Esse ano Deus tem trazido muito forte ao meu coração essa ênfase, eu entendo que ela é muito profética. Nós precisamos olhar para esse texto e entender que ele não conta apenas a história de um povo.
Ele não menciona apenas os detalhes de um momento da cronologia de uma nação. Mas, na verdade, o Novo Testamento nos chama a olhar para esses episódios de uma forma distinta. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, a Bíblia diz: essas coisas lhes aconteciam, falando de Israel, e foram escritas para a advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. Então, mais do que apenas entender algo que eles viveram, nós precisamos entender o que é que Deus quer nos advertir através da história que eles passaram. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, mais do que apenas entender o que aconteceu naqueles dias, eu quero, com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, tentar te ajudar a entender algo que tem sido importante na minha caminhada de fé. Eles tinham uma promessa que Deus fez a Abraão, o primeiro dos patriarcas. O Senhor prometeu dar aquela terra, a terra prometida. O Senhor foi renovando aquela promessa geração após geração. Fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. Isso foi sendo transmitido. Mesmo quando o povo vivia no Egito, havia uma esperança de que Deus fizesse algo. José, antes de morrer, disse: certamente Deus há de vos visitar. E ele diz: quando nós fomos embora daqui, vocês levem meus ossos juntos. Ele estava dizendo: eu sei que eu não estarei vivo nessa ocasião, mas eu quero de alguma forma, nem que seja com os meus restos mortais, participar desse projeto, desse sonho de Deus. Então, geração após geração, isso foi sendo transmitido. Agora chega o momento onde finalmente eles saíram do Egito. 430 anos depois. E agora eles estão caminhando rumo à terra prometida. Essa terra que Deus falava o tempo todo dizendo, verdadeiramente, ela mana leite e mel. Agora eles chegaram no limiar da terra. 12 homens foram escolhidos a dedo. Não eram homens quaisquer, príncipes das suas tribos. Gente que foi cuidadosamente selecionada para que fossem bons representantes das suas tribos. E a palavra de Deus nos mostra que quando eles chegam no limiar da terra, Moisés ainda adverte e diz: tenham bom ânimo e tragam o fruto da terra. Eles de fato trouxeram o fruto da terra. A Bíblia diz que 2 homens precisaram carregar numa verga, num pedaço de pau, numa vara no ombro, um cacho de uva. E acredito que eles trouxeram aquilo para não passar de história de pescador, porque se não mostrasse o fruto, ninguém acreditaria. Eu não acreditaria. Fico tentando imaginar você recebendo uma visita em casa e oferecendo para ele uma uva, não é um cacho, diz que é uma uva. O cara diz: não, estou meio cheio, só metade. Uva do tamanho de uma maçã, né? O que era esse cacho? Eles trazem, mostram para o povo e dizem: gente, a terra verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu fruto, tipo, está aqui a prova. E quando eles estão dizendo verdadeiramente, nossos olhos constataram que tudo aquilo que Deus falou a respeito de como a terra é boa, é verdadeiro. No entanto, eles trazem uma notícia que desanimam uma geração inteira. E a notícia é: a terra pode até ser boa, mas tem gigante. E no momento em que eles começam a falar não só dos homens de grande estatura, que todos em Canaã eram de grande estatura, mas especificamente dos gigantes, o coração do povo se desanimou. E nós temos aqui a primeira grande crise da história da nação de Israel. O momento onde o povo prefere voltar para o Egito do que tentar viver o cumprimento da promessa de Deus para eles. Um momento de um desânimo generalizado. Agora, a pergunta a ser feita é: se eles sabiam que a terra era boa, porque o que eles viram foi só a constatação, por isso disseram, verdadeiramente mana leite e mel. Então eles estão dizendo, é tudo que falaram. Eles haviam ouvido falar de quão boa era a terra. Agora a pergunta é, por que ninguém falou nada a respeito desses gigantes? Porque as pessoas não falaram, a gente vai ficar tentando especular. Porque Abraão, Isaac, Jacó, os primeiros patriarcas, né, os filhos de Jacó, todos moraram naquela terra e sabiam da existência dos gigantes, porque eles remontam a uma época anterior a Abraão. Nós temos esse relato em Gênesis. Eu não sei se em algum momento aquilo que parecia ser tão comum parou de ser falado, explicado, e a próxima geração perdeu a informação. Um dia, eu me lembro, meus filhos eram menores, eu usei a expressão cair a ficha. E um deles me perguntou: pai, o que é esse lance de cair a ficha?
Eu falei, não, é quando a gente entende. Ele falou, não, isso eu já sei. Eu quero saber por que entender. Alguma coisa está relacionada com a ficha que cai. Eu falei, filho, não é da sua época, mas a gente tinha um tal de orelhão, um telefone público. E para fazer, eu falei, olha, teve uma época, além de as pessoas não terem celular, e ele me olhava com a cara de sério que as pessoas não tinham celular. Eu falei, sério. Além de ter essa época que as pessoas não tinham celular, teve uma época que até ter o telefone fixo em casa era um negócio muito caro, não era para a maioria de nós. Então a gente usava o telefone público. E você comprava créditos para fazer a ligação. E os créditos iam na forma de uma ficha. E você botava lá a ficha e discava o número. Quando completava a ligação, caía a ficha. Então é por isso que nós usamos. Ele ficou me olhando com a cara assim, de o senhor é velho demais. Naquele momento eu pensei, eu nunca imaginei que uma próxima geração teria dificuldade de entender o que é cair a ficha. Porque era uma coisa tão óbvia, tão simples para a nossa geração. E às vezes a gente deixa de transmitir determinadas informações por deduzir que aquilo vai ser entendido. Eu não sei qual foi a razão, porque parou-se de falar dos gigantes no aspecto humano. Mas a pergunta principal é, por que Deus não falou nada a respeito dos gigantes? Porque eles têm essa surpresa que é tão impactante a ponto de trazer um desânimo como esse. E porque Deus, sabendo não só dos gigantes, mas do impacto que eles poderiam ter, não falou nada. Em função dessa pergunta, o tema que eu quero dar a minha mensagem essa noite é gigantes dos quais não me falaram. Eu quero tentar te ajudar a entender algo que eu chamaria não apenas de uma maneira de Deus lidar com as coisas, mas um princípio de fé. Nós precisamos entender porque a palavra de Deus, ela não diz porque os patriarcas ou as próximas gerações pararam de falar, mas a palavra de Deus nos explica. Porque Deus decidiu não falar a respeito disso. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 13, e nós vamos ler os versículos 17 e 18. Nós sabemos que a razão pela qual Deus não falou nada, antes de ler o texto, não tem nada a ver com falta de honestidade. Porque se há algo do qual nós não podemos falar contra Deus, é da falta de honestidade, sinceridade e transparência. Aliás, em Gênesis 15, Deus diz para Abraão, a sua descendência será peregrina em terra alheia. Lá ela será reduzida à escravidão por 400 anos. Deus deu a letra toda para Abraão, patriarca, do que viria a acontecer. Então nós não temos um Deus que necessariamente quer esconder nada. Nós não vamos enxergar isso nem no Velho Testamento, nem no Novo. Onde Jesus rasga o verbo, por exemplo, em João 16, 33, ele diz, no mundo tereis aflições. Mas ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está dizendo, gente, vai ser só tranquilidade, não vai ter problema nenhum. O tempo todo nós temos honestidade sobre dificuldades. Então não podemos acusar Deus de falta de honestidade. Mas esse texto vai nos explicar exatamente o que aconteceu. Verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo. Deixa eu fazer uma pausa. Eu não sei se você recorda, mas no capítulo 12, nós temos a celebração da Páscoa. E o momento onde o êxodo da nação de Israel começa com a saída do Egito. Eles são libertos no capítulo anterior. Depois Faraó resolve persegui-los. Deus abre o mar vermelho diante do seu povo, fecha contra os egípcios. E no capítulo 13 nós temos a celebração de Miriam puxando aquela fila da mulherada, dançando, tocando, né? E a palavra de Deus nos mostra que é nesse contexto da saída que isso aconteceu. Tendo Faraó deixado ir o povo, é recém-saído do Egito. Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, era um atalho. Pois disse para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Agora a pergunta a ser feita é, se Deus não queria que eles vissem a guerra logo de cara na saída, para não desanimar, esse mesmo Deus não sabia que quando eles chegassem diante da terra, eles também iriam desanimar?
O mesmo Deus está dizendo, eles não podem ver a guerra ainda, porque senão eles vão desanimar e voltar para o Egito. Mas o que aconteceu em Números 14, 13 e 14? Não foi que eles desanimaram e começaram a falar, vamos levantar um capitão, voltar para o Egito. Na verdade, aconteceu exatamente aquilo que Deus previa. Agora a pergunta é, porque Deus não deixou acontecer na saída, mas permitiu que acontecesse na chegada, no limiar da terra. E nós trabalhamos a ideia e o conceito de que Deus não quer esconder, até porque em algum momento eles iriam descobrir. Mas por que deixar para descobrir só aqui? Eu chamaria isso de gerenciamento de informações. Algo que eu comecei a entender a partir dessa lição, e eu quero te mostrar que isso está espalhado em toda a palavra de Deus. É que na forma de Deus lidar conosco, Ele jamais quer que o desânimo entre antes da inspiração. Eu quero que você entenda algo. Nesse momento, se eles só vissem a guerra, sem saber o que era a terra que os aguardava, que inspiração eles teriam para lutar as guerras que iriam lutar. Mas a partir do momento em que Deus dissesse aos espias, voltem convencendo o povo como a terra é boa, ainda que agora eles vão receber a notificação que tem gigantes, eu posso ter, em primeiro lugar, fisgado o coração deles com uma inspiração que prevaleça sobre a possibilidade do desânimo. O tempo todo lidar com notícias negativas, a Bíblia nos mostra que pode ser desanimador. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, o que imediatamente ele disparou? Mas tende bom ânimo. Ele está dizendo, calma aí galera, desanima não. Eu venci o mundo. Vocês não precisam desanimar diante das aflições que vão surgir. O mesmo apóstolo João que escreveu isso, ele diz, lá na frente, na sua primeira epístola, ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo, tenha ânimo, não só porque eu venci, mas porque vocês, como eu, também podem vencer. Em outras palavras, ele está dizendo, não deixa que o desânimo da ciência que vocês vão tomar, das dificuldades que virão, roubem o ânimo que vislumbrar aquilo que eu posso fazer, pode trazer ao coração de vocês. Eu comecei a perceber que esse episódio está ligado não só ao que aconteceu na entrada de Canaã. Há algumas coisas, querido, que eu e você não precisamos saber antes de ter um mínimo de maturidade que nos inspire, que nos fortaleça. Por exemplo, em João 16, 12 e 13, Jesus olha para os seus discípulos e diz, eu tenho muito que vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Ele está sendo honesto? Está. Ele está dizendo, gente, tem umas coisas pesadas para falar. Eu estou sendo honesto para dizer que tem coisa pesada, e eu estou sendo honesto para dizer para vocês que eu não vou falar agora. Ele diz, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Haverá um momento onde vocês vão estar prontos, então eu vou começar a dosar aquilo que vocês não podem receber agora. Gerenciamento de informações. Nós não temos um Deus que quer esconder, nós temos um Deus que quer nos preparar para que a gente reaja devidamente diante daquilo que Ele vai tornar conhecido na hora que a gente possa ter o mínimo de estrutura para enfrentar aquilo. E eu vou te dizer, eu vou tentar intercalar exemplos do Velho e do Novo Testamento para te mostrar que isso na Bíblia é doutrina, é princípio. Vamos pensar no que aconteceu quando o Senhor apareceu a Moisés e mandou ele falar com o faraó. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, eu gosto de me colocar lá dentro da história, imaginar aquilo do jeito que é. Tem gente que está lendo lá, por exemplo, Elias e Eliseu passaram pelo Rio Jordão a pé enxuto, e o cara imagina como se ele estivesse atravessando a rua na faixa. Como se fosse uma coisa mais normal do mundo. Irmão, não foi. Eu imagino que eu atravessaria aquele Jordão do lado de Elias, fazendo o maior barulho, a maior festa. Uau! Aliás, fosse hoje, a gente já puxava o celular, fazia uma selfie para eternizar o momento, até porque senão ninguém ia acreditar na gente. Gente, Moisés está diante de um arbusto que começa a queimar, mas não se consome. E o arbusto, além de queimar, não consumir, fala com ele. Qual seria a sua reação se um arbusto em chamas, que não consome, falasse com você? É sério, irmão, às vezes eu fico pensando, que conversa foi aquela que Eva teve com a serpente? Irmão, se um bicho desse fala comigo, eu corro que nem um louco.
Mas o Moisés achou interessante, ele aproxima, chega, olha, e aquela voz fala com ele: tira a sandália dos seus pés. O lugar que você está é santo, o Senhor se revela. Ele está impactado com o que está acontecendo. E Deus diz: Moisés, chegou a hora de libertar o povo. Toma a vara que está na sua mão, lança ela no chão. Moisés pega, lança a vara no chão. Na hora que ele joga a vara no chão, a Bíblia diz que a vara se transformou, um objeto inanimado se transformou numa serpente. Irmão, já não sou empolgado com esse tipo de bicho. Mas vê-lo na frente, eu não sei também qual seria a minha reação. Mas agora Deus diz para Moisés: pega pela cauda, o que normalmente nenhum adestrador faz. E quando ele pega, ela se transforma novamente num cajado. Irmão, eu fico imaginando se fosse eu, que Deus mandou: você vai falar para Moisés libertar o meu povo. Não, ele não vai me ouvir. Vai, eu vou te dar sinais. Coloca a mão dentro da sua veste. Moisés põe, tira. A hora que ele tira, está leproso o negócio. Põe de volta. Eu fico imaginando se eu teria coragem de pôr de volta. Ou se teria medo de contaminar o resto. Bota de novo, tá boa. Irmão, eu imagino que eu iria aquele caminho todo até encarar o faraó, só treinando. Imagina eu com aquela vara na mão. Virou serpente, pegava ela, virou vara de novo. O que eu não ia treinar era o negócio da mão. Acho que isso aí eu ia deixar só naquela única e na próxima que tivesse necessidade. Agora, você consegue se colocar no lugar de Moisés? O cara que 40 anos antes, Estevão na pregação dele, disse que quando ele matou o egípcio, Moisés cuidava que por meio dele, Deus havia de livrar o povo de Israel. Aquele cara que sonhou, que não viu acontecer. Agora Deus diz: bora Moisés, vamos libertar esse povo. Eu vou te usar, você vai operar sinais que nunca foram vistos. Quando você chegar lá, você vai transformar água em sangue. Eu fico imaginando Moisés, uau. Irmão, com certeza esse cara chegou pensando: eu vou arrasar. Agora pergunta: funcionou isso tudo que ele fez? Não. Quando ele transforma a água em sangue, os magos de Faraó também transformam. Imagina ele pensando: por essa eu não esperava. Bota a mão dentro da roupa, dá. Os caras dizem: só você que sabe fazer isso. Joga a vara no chão. Jogou, transformou em serpente. Eles jogaram as deles também. A diferença, a Bíblia diz, é que a vara de Moisés engoliu a deles. A serpente transformada, a vara transformada em serpente engoliu a deles. Porque o reino das trevas, querido, pode até ter os seus sinais, mas nunca vão prevalecer sobre os sinais que o nosso Deus opera. Mas o negócio está confuso, porque ele vem imaginando que vai arrasar e o negócio está ali pau a pau, os caras estão medindo força com ele. E o mais interessante é que o Faraó diz: quer saber, não importa o sinal que você opera, eu não vou deixar ninguém embora. Moisés sai, junto com Arão, eu imagino frustrado, que já não deixou ninguém sair. Mas agora o Faraó manda chamar os capatazes que estão sobre o povo e diz: aumenta a carga de trabalho. Exija a mesma cota, mas agora não der palha, eles têm que buscar palha. E se não der conta, oprima eles. Irmão, e o negócio ficou tenso. E eu quero que você leia comigo Êxodo capítulo 5, que é o texto que fala de quando esses capatazes saem da presença do Faraó e encontra o Moisés e o Arão que estão esperando do lado de fora. O texto diz assim, Êxodo capítulo 5, versículo 20. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, os capatazes. O que você acha que estava à espera deles? Eu acho que eles estão ansiosos. Como é que foi a reunião? O que está rolando por lá de dentro? E lhes disseram, os capatazes disseram a Moisés e Arão: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Você consegue imaginar a frustração? Deus, por que o Senhor me enviou? Em primeiro lugar, o Senhor não libertou o teu povo coisa nenhuma. Segundo, Faraó não me deu ouvidos. A situação só piorou, o tiro saiu pela culatra. Deus, qual que é a sua? Sabe o que é interessante? Olha o que Deus responde a Moisés. Capítulo 6, verso 1. Lembrando que a gente tem uma mudança de capítulo, mas a Bíblia não foi escrita dessa forma. Essa divisão é posterior para ajudar a gente só a localizar o texto. Então, não mudou o assunto.
Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Irmão, Deus nem tomou conhecimento da resmungação toda de Moisés. Deus não discute problema com Moisés. Deus não discute problema comigo e com você. Deus não dá moral para gigante. É por isso que Ele não costuma ficar falando deles. Quando Moisés está desanimado, não aconteceu nada, Deus só sustenta o que falou lá na primeira revelação. Você vai ver o que é que eu vou fazer, e você vai ver o faraó se dobrar. Agora, mesmo que Moisés tenha sido animado na hora, o faraó deixou sair no dia seguinte? Não, irmão. Vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª praga. O negócio fica tenso, pesado, o faraó vai endurecendo cada vez mais. Tudo nas circunstâncias parece estar dizendo não está funcionando. Mas Deus só tem uma coisa para dizer com Moisés: fica focado no que eu disse que aconteceria. Deus não fica dando moral para problema. Ele sempre quer colocar os nossos olhos lá no resultado final daquilo que Ele prometeu. E eu e você precisamos entender que esse é o ponto. Porque Deus não quer ficar falando de gigante, porque falar de gigante desanima. Deus gosta de bater numa tecla: olha para a minha promessa. Aqueles únicos 2 que entraram na terra agiram assim. Caleb diz: eia, subamos, possuamos a terra, certamente poderemos prevalecer contra ela. Lá na frente, no capítulo 14, nós paramos de ler no versículo 5. Mas de 6 a 9 você vai ver esses 2, Josué e Caleb, numa linguagem que lá no sul, na gíria de crente nosso do sul, a gente chama de aleluiado. Os 2 estão dizendo: ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Esses 2 estão incendiados pelo quê? Por uma promessa. E eles estão conseguindo visualizar a materialização da promessa, além do problema. Na verdade, essa é a forma e a maneira como Deus quer trabalhar comigo e com você. Não apenas com a nação de Israel do Velho Testamento, não com Moisés daqueles dias, mas comigo e com você hoje. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Nós mostramos que a ideia e o princípio é não deixar que o desânimo entre antes da inspiração. Quando Paulo se converteu, você lembra qual foi a primeira palavra profética? Ananias baixa lá na casa que ele está trancado orando e diz: irmão Paulo, o Senhor mandou impor as mãos sobre você para que você volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Ele disse: você vai pregar diante de reis, dos gentios. Dos gentios significava ministério global, internacional. Imagino que Paulo está lá só, aleluia. Aí no final Ananias diz: ele mandou falar um negocinho aí também. Eu lhe mostraria quantos portas para descer pelo meu nome, amém. Imagina Paulo, como é que é? Não, ele só falou que vai te mostrar o quanto pode padecer pelo nome dele. Padecer o quê? Padecer. Irmão, Deus não dá detalhes nenhum sobre isso. Mas Ele é honesto a ponto de dizer: você vai descobrir uma parada tensa. Lá na frente, quando Paulo tem maturidade, ele vai declarar em Atos 20, 23... o Espírito Santo me assegura de cidade em cidade que o que me esperam são cadeias, são tribulações. Os detalhes não vêm no começo, eles vêm depois. Porque Deus nunca quer que o desânimo entre antes da esperança, antes daquilo que nos inspira. Há um momento onde não importa mais o que falam para Paulo. Ágabo, o profeta, chega e diz assim: vão fazer com o dono desse cinto em Jerusalém, vão te amarrar, vão te prender. Os irmãos em volta começam a dizer: pelo amor de Deus, Paulo, não vá. E eu já vi gente dizer: Paulo foi teimoso, devia ter ouvido. Não, irmão, Paulo não está entendendo que aquilo é uma advertência para não ir. Paulo está entendendo que Deus só está notificando qual seria o preço da obediência. E mesmo ciente de qual seria o preço da obediência, ele diz: eu estou tão inspirado pelo que Deus me chamou a fazer, que absolutamente nada vai me parar. No versículo seguinte ele diz: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de nosso Senhor, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Deixa eu dizer, querido, quando o coração de alguém é inflado, é visitado, é incendiado com a inspiração que só Deus pode trazer, não tem gigante que se levante que vai desanimar a mim ou a você. E esse é o princípio que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Vamos agora para o Novo Testamento, que foi escrito para mim e para você, e vamos ver essas lições, essas mesmas lições numa outra ótica. 2 Coríntios capítulo 4,
Vamos ler do versículo 16 até o 17. Paulo diz, por isso não desanimamos. É isso mesmo que está na sua Bíblia? Por isso não desanimamos. Irmão, pode um crente falar isso de verdade? Não desanimamos, nós temos um aqui falando. Pode um crente chegar a esse ponto de se tornar indesanimável? Paulo está dizendo, por isso não desanimamos. Pelo contrário, o que é o contrário de desanimar? É ficar animado. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmão, deixa eu parar aqui, leve e momentânea. Se você continuar lendo essa mesma segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele chega nos capítulos 10, 11 e o começo do 12, falando do que ele sofreu por causa de Jesus. Irmão, dá um desespero na gente que lê e nem sofreu. Imagina estar no lugar dele. Ele honestamente chega a dizer no início da epístola, nós chegamos ao ponto de desesperar da própria vida, que é um jeito mais bonito do crente dizer que pensou em morrer. Desesperar da própria vida. O cara começa a dizer, eu passei por tantos naufrágios, fui açoitado com várias santas vezes, prisões, e ele vai descrevendo tudo, e você diz, leve, Paulo. Por que ele está chamando de leve? O próprio versículo nos ajuda a entender. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Se ele fala leve de um lado e peso do outro, nós precisamos entender que ele está pensando ou projetando a ideia do que eles conheciam naqueles dias, que era a balança romana. 2 pratos, normalmente se colocava o peso padrão e um deles na hora de comprar comida, imaginando alguém na feira hoje, 1 quilo de banana, as medidas eram diferentes. Põe o peso de 1 quilo num prato e ele desce, o outro sobe. Começa a botar banana até aqui, o prato que estava para baixo, vá subindo e equilibre. Era uma balança de precisão por meio do equilíbrio. Agora Paulo está dizendo, a tribulação é leve, porque no outro prato tem uma coisa muito mais pesada. Ele diz, a glória pesa mais do que a tribulação. Ele diz, acima de toda comparação. Ele está dizendo, é nunca que a miséria desse prato da tribulação do lado de cá vai ter o mesmo peso que a glória de Deus do lado de lá. E aqui nós vamos entender o que ele está falando, comparação. Com isso em mente, vamos agora ler o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando Paulo fala de comparação, ele está falando a mesma coisa que ele diz lá em Romanos 8,18. As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Sabe o que ele está dizendo? Por que é que eu vou dar moral para a tribulação? Se tem algo que fala mais alto, se tem algo que pesa mais na minha vida, se tem algo que é onde os meus olhos deveriam estar, é nesse prato que a minha atenção tem que estar, na manifestação da glória, e não no prato da tribulação. Então no versículo 18 ele está falando de onde nós colocamos os olhos, não atentando nós. Essa palavra traduzida aqui como atentar, no original grego é a palavra escopeu. Um dos seus significados, e a NVI usou essa tradução, diz fixar os olhos. Então atentar é fixar os olhos, é prestar atenção. Ele está dizendo, eu não vou colocar o meu foco naquilo que é temporal, sujeito a mudança, que são as coisas visíveis. Ele está dizendo que as circunstâncias, aqueles problemas, as circunstâncias visíveis que nos desanimam, nós temos que olhar para elas como temporais, ou seja, são sujeitas ao tempo. Hoje você pode estar numa condição de enfermidade, e amanhã você pode estar testemunhando como o Senhor te curou e te restaurou a saúde. Hoje você pode estar mais quebrado que arroz terceira, naquele estado se chamar mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado que está. E amanhã você pode estar testemunhando como Deus mudou a sua sorte, como você virou a mesa e deu a volta por cima. Hoje você pode estar numa situação familiar miserável, terrível, e amanhã você pode estar testemunhando como Deus restaurou sua casa. Porque as circunstâncias são sujeitas
ao tempo, à mudança. Como o inverso também é verdadeiro. Apesar que ninguém vai ficar falando amém, glória a Deus agora. Você pode estar montado na grana hoje e o negócio está bagunçado amanhã. É por isso que Paulo diz a Timóteo: diga aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Até a bênção material é incerta, porque circunstâncias são sujeitas ao tempo. Existem ciclos na vida de todo mundo. Você pode estar hoje com a saúde e amanhã tendo que lutar e brigar para voltar a mudar essa circunstância de novo e dizer aleluia, cheguei na minha cura e restauração. Mas as circunstâncias não são nenhum guia seguro, elas não são estáveis. O apóstolo Paulo está dizendo, elas são temporais. Ele diz, é por isso que eu me recuso a colocar os olhos nela, porque elas são temporais. Eu diz, mas eu vou colocar os olhos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno. O que eu e você precisamos entender a respeito da fé é que a fé é a convicção do que não se vê com o olho natural, mas a fé tem a sua própria visão. A Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Antigamente eu dizia que a fé dá um passo no escuro. Não, irmão, só é um passo no escuro para quem está te olhando dar o passo de fé. Quem dá o passo de fé sabe exatamente onde ele está pisando. Ele sabe exatamente o que é que ele está enxergando, porque a sua visão se baseia na palavra de Deus, naquilo que Deus tem declarado. É o que nós encontramos em Josué e Caleb. Eles olham para aquela turma em volta e dizem, tem gigante, gente. E daí? Ausentou-se deles a sua segurança. Esses caras estão incendiados pelo que eles viram. Eles começaram a ter no seu coração acesa a promessa. Eles dizem, meu Deus, a terra realmente boa, é o que Deus falou. E se ela é o que Ele prometeu, então a promessa de nos dar vitória sobre o inimigo, não importa o tamanho dele, também é verdadeira. É tão verdadeira quanto. E de repente no coração desses dois, o foco diferenciado dos outros os leva a enxergar a materialização da promessa. E eu e você precisamos aprender a viver por aquilo que Deus falou. Se Deus disse que Faraó vai se dobrar, não importa o quanto ele está esperneando, irmão, é uma questão de tempo, o miserável do Faraó vai se dobrar. Se Deus está dizendo que a terra é nossa, os gigantes serão vencidos. Se Ele está nos dando palavras a respeito do que Ele vai fazer na nossa vida, Ele nunca quis brincar com o que Ele falou. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele ora ao Pai dizendo, a tua palavra é a verdade. Jeremias fala da parte de Deus, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar, onde os nossos olhos são alimentados pela inspiração do que Deus prometeu. E se isso acontecer, o desânimo das circunstâncias não vai conseguir nos abater. É aí que você vai entender, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, deixa eu te dizer algo. Eu sei que o casamento é um grande desafio. Mas sabe o que meus filhos cresceram ouvindo, eu e minha esposa lá em casa? A vida inteira eles nos ouviram dizer que depois de Jesus, o casamento foi a melhor coisa que nos aconteceu. Mas meu filho casou no começo desse ano. No ano passado, quando resolveu noivar, chamei ele e falei, bonitão, vem cá, vamos ter uma conversa. Essa garota maravilhosa que você apaixonou, você e toda a família, é fantástica. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa menina de vez em quando vai te tirar do sério. Mas por mais que de vez em quando isso aconteça, não tem comparação com como a vida de vocês, alinhada aos princípios da palavra de Deus, pode ser boa. Irmão, eu não vou empurrar um menino para um lugar dizendo não vai ter problema, não é honesto. O livro de Provérbios diz, como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu companheiro. Outro dia alguém falou para mim, pastor, casamento é muito difícil. Falei, não é o casamento, irmão. Você que é, eu que sou. São os relacionamentos. Porque, irmão, se as pessoas só tivessem problema nesse tipo de relacionamento, a gente ia dizer, a encrenca é ele. Mas os filhos discutem dentro de casa e tem problema entre eles, os irmãos brigam. Filho com pai desentende. E eu, antes de casar, pela graça de Deus, tive o privilégio de morar um tempo com outro pastor que também era solteiro. Irmão, a gente brinca que aquilo foi o treino para o casamento. A gente brigava todo dia, Gui. Todo santo dia. Tinha alguma encrenca, algum BO que dava entre a gente. E não é porque, pastor, é porque era diferente, um organizado, outro desorganizado, não. Aonde um era organizado, o outro era desorganizado e vice-versa. Ele conseguia ser aquele cara que o quarto dele era impecável.
Esse cara acordava de manhã, ele arrumava a cama, irmão, melhor que qualquer camareira profissional de hotel. Eu olhava aquilo e dizia, mas você dormiu aí mesmo? O quarto dele era um negócio impecável. Eu tinha recém mudado para o Paraná, descoberto o frio. Geada de 7 graus negativo, 8 graus negativo. Cheguei a comprar um lençol desse elétrico que liga na tomada. Mas eu botava tanta coberta em cima, irmão, que aquilo parecia um casulo, era um negócio pesado. Chegava de manhã, você acha que eu queria dobrar tudo aquelas cobertas? Eu deixava o casulo pronto, saía pela ponta, à noite eu entrava nele. Ele vinha ralhar comigo, como é que você não arruma o quarto? Eu dizia, meu amigo, nós moramos sozinhos, a gente não recebe visita, a gente só dorme em casa. E a porta do meu quarto fica fechada, você tem o seu. Está implicando com o quê? Mas ele ficava doido que eu não arrumava o quarto. Mas quando a gente ia para o banheiro, pensa no cara que até hoje, irmão, eu acho que de vez em quando eu estou brigando até com o toque, com o transtorno obsessivo compulsivo. Esses dias eu levantei, no meio de um voo, fui no banheiro, voltei no avião, quando voltei minha esposa falou, você foi fazer exatamente o quê? Usar o banheiro ou limpar? Falei, os dois. Irmão, me dá um desespero. Em qualquer lugar que eu estou, banheiro público, eu já começo a faxina, eu começo a arrumação. E quando eu entrava no banheiro e eu via que o abençoado meu colega tinha escovado os dentes e deixado aquele respingo de pasta na pia, eu quase endemoniava. Eu dizia, por que você não limpa esse negócio? Então a gente era completamente diferente. Nós morávamos no mesmo apartamento, trabalhávamos no mesmo escritório da mesma igreja, mas cada um ia com o seu carro. Um dia alguém falou, por que é que vocês não vêm junto economizar gasolina? Ele olhou e disse, não vai rolar. Um discute com o outro o caminho que está fazendo. Depois de mais ou menos um ano morando junto, a gente diz, meu amigo, nós vamos ter que descobrir uma fórmula de resolver esse trem. Mas pensa na coisa que nos preparou. Porque, irmãos, relacionamentos são desafios. Ferro com ferro se afia. É isso que a Bíblia diz. Um dia desse fui pregar no evento de casais, apresentei minha esposa. Nós vamos fazer, agora mês que vem, 22 anos de casado. E quando apresentei a Kelly, ela deu uma saudação, ela tem um jeito muito doce de falar. Quando ela sentou, eu falei, gente, quero testemunhar para vocês, diante de Deus, que essa mulher hoje, quase 22 anos depois de casado comigo, é muito melhor hoje do que quando casou comigo. Os irmãos já ficaram meio assim, sem graça, com o jeito que eu estava falando. Eu falei, não, é sério, gente, estou brincando não, estou falando diante de Deus. Eu treinei ela, treinei ou não treinei, amor? Ela treinou. Falei, você é melhor hoje ou não é? Sou. Eu fui vendo que o povo foi ficando meio revoltado. Falei, deixa eu só explicar, gente. Hoje ela perdoa bem melhor do que antes, porque eu treinei ela a me perdoar. Hoje ela é bem mais paciente do que antes, porque eu treinei ela na paciência. Agora, quando a Bíblia fala do ferro com ferro, você pode pensar no barulho do ferro, você pode pensar no atrito, na faísca saindo. Eu gosto de pensar na ideia de por que o ferro precisa ser afiado, para se tornar uma ferramenta melhor. Mesmo nas diferenças, na sabedoria de Deus, nós podemos crescer. Lutero, o grande reformador, disse, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Pensa num lugar, irmão, para você ser crente. Casamento é a maior escola do caráter. Agora, tem 2 formas da gente conversar com os filhos. Eu já vi pai dizer para os filhos, meu querido, pelo amor de Deus, não entre nessa encrenca que eu entrei. Salva a ti mesmo enquanto você pode. Ele projeta toda a frustração. O que ele está colocando no coração do filho? O desânimo antes de sequer poder oferecer uma inspiração. Eu falei, filho, eu amo sua mãe mais do que tudo nessa terra, mas ela me tira do sério. Eu falei, eu sei, pai, eu moro na mesma casa. Eu falei, mas as poucas vezes que isso acontece, não se compara ao tanto de alegria que essa mulher me traz, não se compara ao tanto de realização. Falei, então você lembra de algo? O dia que surgir a primeira situação ruim, não dá moral para essa miséria dessa situação ruim. Deixa o outro prato da balança ter mais peso. Para, se preciso, para lembrar tudo que essa mulher te fez, como ela ganhou o seu coração, o que ela é, o que ela significa para você. Porque se você ficar dando moral para esse pratinho do lado de cá, ele tem o poder de desanimar você e acabar com a sua vida. Nós fazemos isso, querido, até no que é natural. Por que é que a gente não entende que no reino espiritual não é diferente? Precisamos entender, querido, por que é que Deus decidiu não dar moral para gigante. Porque é exatamente a forma e a maneira como Deus trabalha. E Amós 3,3 diz que não pode andar 2 juntos se não estiver de acordo.
Se você quer caminhar com Deus, irmão, tem que pensar do jeito dele, tem que agir do jeito dele, tem que entrar em acordo com ele. E uma coisa que Deus nunca vai fazer é ficar dando moral para gigante. Agora, eu e você vamos descobrir na nossa vida gigantes dos quais não nos falaram. De repente você descobriu o gigante no seu casamento. Eu vejo pastores descobrindo gigantes do ministério. Outro dia um falou para mim, pastor, eu sinto que esse negócio do ministério é mais ou menos que nem aquele cara que pula na piscina e fica falando depois de fora, pode vir que está quentinho. Porque talvez ele acostumou com a temperatura, mas quando os de fora pulam e diz, está quente coisa nenhuma, miserável. Ele falou, quando me botaram gás e pilha no coração, disseram o ministério é bom. E eu falei para ele, o ministério ainda é bom. Sabe, querido, se você ficar olhando para os problemas, eu falei para ele, você vai esquecer o que o ministério é. O livro de Hebreus diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O ministério é uma honra, o ministério é uma bênção, o ministério é um privilégio. Tem problema, e daí? Não compara os problemas que tem com aquilo que a gente está vivendo hoje e, acima de tudo, com as recompensas que nós teremos um dia. Eu era ainda um adolescente, eu vi uma camiseta e eu lembro dela por resto da minha vida. A tradução era mais ou menos assim, servir a Deus. O salário pode não ser lá essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Literalmente de outro mundo, aleluia. Então eu falei para ele, se você não animar com o salário aqui, pelo menos pensa na aposentadoria, pensa no galardão, pensa no que vem depois. Porque se nós não olharmos o que vem depois, a gente vai desanimar pelo caminho. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, há 2, 3 anos atrás, estava dizendo que o Brasil ia virar primeiro mundo na economia. A gente estava ganhando dinheiro. E agora está essa miséria, gigantes dos quais não te falaram. Volta e meia vai aparecer um. E eles não precisam definir nem o seu ânimo, nem onde os seus olhos ficam. Quando essas coisas surgirem, nós precisamos saber a postura correta a ser tomada. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Só para lembrar que o pregador não esqueceu o horário. Vocês me dão mais 5 minutinhos para dar um testemunho? Ou 2 testemunhos? Quando minha esposa estava grávida do meu filho, estava para completar 20 anos. E foi chegando a hora do parto, o Espírito Santo falou comigo, ora e jejua. Você vai travar uma grande batalha por ocasião do parto. Irmão, pensa num cara que orou, que jejuou. Mas eu achei que Deus avisou da batalha, para que justamente a batalha fosse impedida de acontecer. E quando chegou a hora do parto, o pau quebrou. Meu filho só está vivo por um milagre. Declaração dos médicos, esse menino é um milagre, é como chamam. E aquilo me desanimou profundamente. Porque eu ficava pensando, Deus deu palavra, Deus fez promessa, mandou orar, jejuar, e eu tenho que passar por isso tudo. A questão não é eu tenho que passar por isso tudo, é o que me aguarda do lado de lá. Qual o nível de intervenção que Deus pode operar. Mas normalmente nós temos a tendência de olhar para o lado errado. Eu falei, puxa Deus, o Senhor só falou que ia ter uma luta na hora do parto. Não falou que o menino provavelmente morreria se não fosse um milagre. A pergunta é, para que Deus tem que trazer uma notícia desse peso, que desanimaria o seu coração antes de você ter a perspectiva do que Ele pode fazer? Eu tenho visto isso ao longo da minha vida toda. Nós temos um salão muito apertado. A gente consegue botar no máximo confortável umas 700 cadeiras. Então a gente já tem 4 cultos no domingo. E ainda está difícil. No ano passado, estava pregando em Fortaleza, recebi um WhatsApp. Nossa igreja completou esse ano 12 anos. Faz 12 anos que nós estamos no mesmo lugar. Começamos numa sala menor, depois descemos para esse salão. E de lá eu nunca saí. Eu dizia para a minha turma, nós vamos fazer 7 cultos, 20 cultos, quanto precisar. Nós não vamos sair por necessidade. Eu falei para eles, nós vamos sair a hora que a nuvem se mover. Aí nós vamos atrás. Não adianta só ter uma boa ideia. E me apresentaram um monte de solução. Tem tal lugar. Olha, apareceu isso. Gente, nós não vamos, só hora que Deus falar. Mas eu estava lá em Fortaleza e recebi um WhatsApp. Um jovem da igreja dizia, pastor, um mercado fechou no bairro tal. O senhor deveria dar uma olhada.
A hora que eu li aquilo, eu não sei te explicar, eu nem sabia o que era o prédio. Algo acendeu no meu coração. Eu senti o Espírito Santo dizendo: chegou a hora, a nuvem vai mover, é hora de levantar acampamento. Mas meu coração incendiou de um jeito. Eu de lá liguei para um pastor, não podia ir para o outro, não podia, achei 2 que podiam. Falei: ligue para fulano agora, marca essa visita, vão olhar. Tira, aí um deles falou: pastor, o senhor está pensando o quê? Eu falei: não estou pensando nada, esse será o nosso próximo local de reunião. O senhor já viu? Eu falei: não. Já viu pelo menos foto ou vídeo? Eu falei: não. O senhor sabe como é? Não, eu só sei que é o nosso lugar. Então vocês vão e tiram foto. Traga o fruto da terra. Tenham bom ânimo. E lá foram eles. E eles voltaram: pastor, o fluxo na avenida de movimento, nós vamos sair do lugar escondido onde nós estamos, nós vamos aparecer, nós vamos para uma quadra e meia de um terminal de ônibus. Irmão, a gente brinca lá em Curitiba: congrega conosco se conseguir nos achar. Falou: pastor, isso vai mudar tudo, é um tempo novo. Começaram a falar o tamanho do estacionamento, 4.000 metros a área, né, para a nossa reunião, 11.000 metros quadrados. E naquela região, eu falei: cara, vamos negociar. E começamos, o coração da turma se animou. E nós vimos o primeiro milagre acontecer, porque um cara que tinha propostas maiores, melhores que a nossa, resolveu aceitar a nossa. E por convicção da direção de Deus, eu aluguei. Aí começamos a fazer os projetos, para dar reforma, para dar um tapa, para entrar. A prefeitura agilizou uma coisa que não acontecia, nos deu um alvará de funcionamento. E de repente nós estamos orando só para agilizar aquele processo, dá o tapa e entra e termina o resto depois. Mas um dia eu estou orando e o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: manda averiguar o telhado. O Espírito Santo falou comigo que se der um vento acima do normal, e ele diz: é que não deu ainda, o telhado não suporta, está condenado. Eu tomei-lhe um susto, liguei para a arquiteta, comandava o processo. Falei: chama o melhor perito, os melhores calculistas. Ela falou: pastor, não temos tempo nem dinheiro. Eu falei: você não está entendendo, para tudo. Chama o povo para examinar esse telhado. Porque só faça. Ela, 1 semana, 10 dias depois, ela me liga e diz: pastor, foi Deus que falou com você. Eu falei: por quê? Ela falou: palavras do melhor perito que nós temos na cidade. Se der um vento acima do normal, e ele diz: é que não deu ainda, esse telhado não suporta. E agora, com o laudo desse homem, não tem um engenheiro que assine mais esse projeto. Esse telhado tem o potencial de estar condenado. Eu falei: quanto para arrumar? Ela falou: já sabia que o senhor ia perguntar isso, e já fiz o orçamento. Só para arrumar são 270 mil reais, engolir seco. Falei: para fazer um novo? Ela falou: para fazer um novo são 400 mil. Eu falei: eu não vou botar quase 300 mil na lata velha. Começa a organizar o projeto do novo. Desliguei o telefone sem demonstrar para ela como eu estava. Mas pensa num cara que nem Moisés, irmão. Eu fui para Deus e falei: por que é que o senhor não me falou desse telhado antes de eu alugar? Sabe o que ele me disse? Porque se eu falasse, você não alugava. O Senhor me disse: quem disse que o problema do telhado significa que eu não tenho um propósito para vocês aí? Então primeiro eu te mostrei a terra e incendiei o seu coração. Agora estou começando a mostrar os gigantes que não deveriam tirar os seus olhos do propósito. Falei: então nós vamos fazer um acordo. No fim do mês eu estou marcando uma reunião com os meus pastores durante o dia. Eu lembro que era a última terça do mês. E com toda a nossa liderança à noite. É melhor até a segunda-feira o Senhor me dá esses 400 mil. Porque senão não tem um deles que vai me levar a sério, acreditando que eu estava debaixo da direção sua. Mesmo que eles saibam que o Senhor me deu a palavra do problema. Eu quero chegar com a solução. Há momentos, querido, que eu e você vão ter que escolher onde colocar os olhos. Na segunda-feira almocei com um irmão. E quando ele me chamou, segunda é meu dia de descanso. Depois dos 4 cultos, domingo, irmão, segunda eu levanto 10, 11, às vezes meio-dia. Glória a Deus. Borra de inveja. Eu brinquei assim um dia, o outro falou: eu levanto essa hora do meio-dia. Ele olhou para mim e falou: morre de inveja. Eu falei: tá bom, 1 a 1. Eu falei: querido, meu dia de família, meu dia de descanso. Ele falou: pastor, nunca te pedi isso. Eu preciso desse almoço. Conversei com a minha esposa, ela falou: vai, atenda ele. E quando sentamos para o almoço, ele falou: na verdade, pastor, não tem nenhum problema para resolver com o senhor. Eu ia fazer isso ontem na igreja. E o Espírito Santo me disse: não faça hoje no culto. Faça isso só amanhã. Entregue nas mãos do pastor Luciano. Ele sabe qual o destino disso. Ele falou: o dia que o senhor lançou o desafio da reforma,
Eu peguei um papel, escrevi um desafio de fé que era impossível, que eu não tinha esse dinheiro. E eu disse a Deus que eu queria contribuir com 400 mil reais. Como eu não tinha de onde tirar, ele é um advogado, ele falou, apareceu uma causa louca. Tudo meus amigos, quem é da nossa área, disse, isso é perdido. Você vai perder tempo, dinheiro e vai comprometer seu nome. Ninguém queria entrar. Mas era a única onde eu podia ganhar aquele dinheiro. E eu estava orando e eu comecei a ter uma desconfiança de que Deus queria me dar o dinheiro através dela. E eu entrei. Ele falou, pastor, Deus fez um milagre, não tem outra explicação. Ele diz, o que eu recebi de comissão nesse negócio, chegou quase a isso, eu estou inteirando com pouco. Ele me estende um cheque de 400 mil reais. Gigantes dos quais não nos falaram. Mas sabe por que não falaram? Para que a gente não fique dando moral para o problema, mas a gente coloque os olhos no Deus que traz soluções. Eu creio que nessa noite, já vem subindo pegar esse microfone para parecer que está terminando mesmo. Eu creio que nessa noite, Deus não quer apenas que você saia daqui motivado. Deus não quer apenas que você saia daqui encorajado. Eu creio que Ele quer incendiar a fé do seu coração. Eu creio que além do ensino da palavra, Ele quer trazer uma descarga de fé no seu coração. E quando você voltar para casa e talvez tiver que enfrentar uma situação com um filho distante do Senhor ou envolvido em algum tipo de vício, quando você tiver que lidar com situações lá no seu trabalho, quando você tiver que lidar com qualquer uma dessas situações com cara de gigantes dos quais não me falaram, lembre que em vez de fixar os olhos naquilo que se vê, é melhor você fixar os olhos naquilo que não se vê. Porque ter aflições não é pretexto para a gente perder o ânimo. O nosso ânimo não deve ser depositado nas circunstâncias, mas nas palavras que Deus tem dito a nosso respeito. E eu quero te encorajar a entrar num lugar de confiança e assumir esse papel e essa atitude de Josué e Caleb. Tem gigante, e daí? Quando esse miserável levantar, vai ser só para ser atropelado, vai ser só para cair, vai ser só para ser derrubado. Porque eu vou ver o que Deus vai fazer na minha vida e eu vou ver o cumprimento daquilo que Ele prometeu em nome de Jesus. Espírito Santo, você que é chamado nas Escrituras de Espírito da fé, sopra sobre nós neste lugar hoje. Vivifica a medida de fé que o Senhor confiou a cada um de nós. Restaura, fortalece o ânimo, a disposição do íntimo de cada um. Redireciona os nossos olhos, não nos gigantes, não no problema, mas naquilo que o Senhor tem falado. E que debaixo de uma nova atitude de fé, possamos entrar em concordância com o Senhor. Em vez de dar moral para o problema, fixar os olhos onde realmente importa a materialização da promessa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém tem que tomar esse microfone de mim.